Gênero: Poema, Unidade 1. Nesta unidade você vai ler e interpretar poemas em linguagem verbal e não verbal. Produzir um poema. Declamar poemas com expressividade. Estudar os sentidos das palavras, real e figurado. Estudar a pontuação, a entonação e a expressividade de um texto. Poema, texto e verso que tem como uma de suas características marcantes a musicalidade presente no ritmo, na combinação de palavras e nas rimas. Os recursos sonoros e estilísticos produzem múltiplos efeitos de sentido. Daí a necessidade de ser declamado expressivamente para que esses recursos sejam destacados e possam ser objeto de interpretação. Você vai apreciar e observar na leitura dos poemas a seguir as rimas, os sons, os diferentes modos de divisão dos versos e estrofes e o seu efeito de sentido. Dá para imaginar tudo que se pode criar com palavras? É possível até desenhar com palavras. Vamos ver como isso pode acontecer. Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo, voo, voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Declamação e jogral. Declamar é recitar um poema em voz alta. Jogral é a declamação de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas, que se combinam em várias vozes. Estrofe é um conjunto de versos. Este poema é composto por 9 estrofes. As 2 primeiras estrofes do poema: voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Podemos dizer que essas estrofes fazem um pedido ao passarinho. A repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Antes que a noite chegue, antes que o dia acabe. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Este recurso visual está relacionado à palavra onda, expressa a ideia de mar ondulado, assanhado. Nas estrofes seguintes podemos identificar: estrofe A, estrelas; estrofe B, formigas; e estrofe C, lua cheia. Além disso, há um recurso na escrita que foi empregado para representar visualmente o passarinho, que é o formato da letra V. Releia os versos e observe os trechos em destaque. Antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, dão características de ser vivo para o sol e o mar. Sugerem que o sol e o mar são como seres humanos. Releia a estrofe: antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se
se espalhem pelo céu. Nessa estrofe, o termo que é comparado ao ser vivo é a noite, que chega enrolada em seu véu. Releia a última estrofe. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. O passarinho deve voltar ao ninho e dormir para sonhar. Nesses versos, nós observamos a repetição do som do S. Essa repetição traz para o poema uma ideia de que as coisas estão se acalmando, como se o sono estivesse chegando. Possivelmente, o poema recebeu o título Voo, porque é o assunto do poema, e o passarinho tem de voar e chegar ao ninho antes de a noite cair. Hora de organizar o que estudamos. Poema: texto e versos que podem formar estrofes. Intenção: fazer arte com palavras, emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação, entreter. Linguagem e construção: pode ter versos e estrofes, rimas, ritmo, sonoridade com as palavras, jogos de palavras. Leitores: pessoas que gostam de arte com palavras, de textos que emocionam, sensibilizam e que tenham poesia na linguagem verbal.